Vamos lá então. Então hoje a gente trouxe aqui para vocês o nosso ambiente de demonstração na parte de alimentação, que é o nosso Demo Food. Esse ambiente é um ambiente aberto, ao qual vocês todos podem acessar e verificar as funcionalidades que neles existem, né? Está aberto lá no nosso Instagram, no nosso site. Então a gente prefere sempre fazer os exemplos com ambientes aos quais vocês podem replicar futuramente, ou para quem quer, vai ver o vídeo posterior ao vivo aqui, né? Então, esse é o nosso ambiente de demonstração, ao qual eu vou fazer o seguinte acesso inicialmente, como um acesso parceiro, tá? Como se fosse um lojista, um empreendedor, o nosso parceiro acessando. Então nós vamos lá na nossa tela de configurações. Nessa tela de configurações, aqui logo abaixo, a gente faz acesso. As configurações estão no nível da loja. E aqui nessa aba, configurações da entrega. Antes dessa funcionalidade, nós tínhamos a capacidade de habilitar a entrega delivery, né, que é o motoboy, colocar uma mensagem e um preço fixo, ok? Então aqui vocês podem perceber que a nossa configuração padrão tem um preço fixo de R$5, ok? A gente adicionou aqui embaixo as configurações de área de entrega. Eu ainda não vou fazer a configuração da área de entrega, para vocês inicialmente perceberem como funciona atualmente, tá bom? Então eu vou sair, entrar aqui como nem vou entrar, vou começar do zero, tá? Vou fazer um pedido aqui de um prato feito aqui de exemplo. Na realidade tem que ser 2 aqui por causa do pedido mínimo ser de R$20, né? Então, aquela regrinha do adicionar, ele vai trazer aqui, porque eu não selecionei a carne que eu quero, as opções de acompanhamentos, que são 2. E quando eu vim adicionar, vou finalizar a minha compra, que já tinha um, né? Deixa eu tirar. Ao prosseguir, vou lá para a minha área de login, que eu não estava logado ainda. Beleza. Na parte de selecionar a entrega, vou no Delivery. Ele trouxe aqui para mim o meu endereço atual e vocês podem perceber que não tem nada sobre área de entrega. E se eu avançar no pedido até o final, ele vai me trazer aquele valor lá de R$5. Então, se vocês perceberem, taxa de entrega R$5, que é aquele valor padrão que a gente já tinha, tá bom? Aqui eu vou finalizar o pedido, mas eu vou acabar cancelando aqui também, para a gente não confundir os pedidos, tá bom? Só para que vocês entendessem isso. Eu vou sair e voltar lá como um lojista, tá? Agora como o parceiro Fidelize, e vou lá naquela área que eu mostrei de configurações, e agora eu vou jogar essas áreas de entrega. A primeira fase, o primeiro nível dessa área de entrega é a qual cidade você começa na quebra da cidade. O exemplo dessa nossa loja está na minha cidade natal, que é Itajubá, tá? Então eu vou colocar aqui Itajubá. E aí, a partir desse momento, essa taxa de R$5 ela deixa de fazer sentido. Independente de vocês colocarem valor ali ou não, se vocês optarem a trabalhar com áreas de entrega, a plataforma vai passar a ignorar a parte de valor padrão e somente olhar para áreas de entrega. Vou mostrar isso acontecendo na prática para vocês, tá bom? Então aqui eu vou colocar R$6, que é a taxa padrão para a cidade de Itajubá. Por que isso? Vem a pergunta, né? Porque eu posso, ou o parceiro pode atender no nível da cidade. Então,
vamos pensar lá na região de Itajubá. Para entregar em toda Itajubá, R$ 6. Para entregar em Piranguinho, que é uma cidade vizinha, seria R$ 8. Para entregar em, sei lá, Delfim Moreira, que é um outro lado lá, seria R$ 10. Enfim, então você parceiro, escolher que a sua área de entrega está no nível da cidade. Ou também criar regiões atendidas dentro da cidade. Então eu vou dar um exemplo aqui, onde eu vou criar, por exemplo, uma área 1, vou dar um nome. Esse nome poderia ser qualquer, é um nome que fica visível somente para o parceiro e tem o objetivo mais de organizar essas áreas. E aqui eu vou colocar quais são os bairros que, por exemplo, a Avenida é um bairro. Eu poderia colocar aqui Cruzeiro como outro bairro, né? E vou dando Enter e ele vai adicionando quais são os bairros que pertencem a essa área 1. Além disso, eu vou definir qual o valor para aquela área. Então aqui, por exemplo, nós vamos colocar 4,50. E eu adiciono uma área. Então, para não perder o raciocínio, nível da cidade de Itajubá, R$6. Área 1 que abrange o bairro Avenida e Cruzeiro, R$4,50. Além disso, a gente pode também definir áreas e bairros não atendidos, para que já possa ser informado ao cliente antes mesmo dele finalizar um pedido e evitar algum constrangimento, em primeiro lugar, a necessidade do parceiro explicar ao cliente que ele não atende aquela área, então já antecipa ao cliente antes mesmo de fazer o pedido. Aqui, por exemplo, vou pegar um bairro Santo Antônio, por exemplo, que é um bairro ao qual, nesse nosso exemplo, não será atendido. Ok? Feito isso, salvei. Então, agora, a nossa configuração de entrega não mais respeita o preço padrão de R$5 e passa a respeitar agora a cidade apenas de Itajubá, com preço de R$6, tem uma área configurada e tem uma área ou bairro que está na de não atendida. Ok? Vamos fazer a mesma experiência agora, fazendo aquela mesma compra que a gente fez no exemplo anterior, que não havia essa configuração. Ok? Então aqui, ó, quando a gente vai lá, vamos fazer o nosso PF aqui, pedir 2, peito de frango, ovo frito, farofa, finalizei aqui a compra, ok? Nesse momento, ao selecionar o entrega, a plataforma já entende que existem áreas cadastradas e já pega o endereço desse cliente, que aqui no caso é no bairro Centro, e a plataforma tenta, através da combinação de cidade e bairro, buscar alguma área que encaixe com esses critérios. Nesse caso, não houve nenhuma área exata que batesse com o critério bairro Centro. Qual a regra que a gente colocou para isso? A gente colocou a regra que traz exatamente o preço da cidade. Então, ele entendeu que se não tem uma área aqui atendida, mas tem um valor para a cidade, ele vai trazer o valor na cidade. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque como esse endereço, ele é um endereço ao qual o usuário, o cliente, pode vir buscar através aqui do digital CEP, fazer a busca através do CEP, mas nós também não impedimos esse cliente de digitar. Ele pode, porventura, digitar errado o nome do bairro e ele acabar caindo no nível da cidade,
porque não houve uma busca perfeita entre o critério cidade e bairro. A ideia é exibir as regiões atendidas e não atendidas logo abaixo, para que esse cliente faça uma análise e veja se houve algum tipo de erro de digitação e tudo mais, ok?